Nós vamos usar NVI, tá bom? NVI, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do 1 ao 10. Como fazemos sempre, eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o segundo e vamos até o 10. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Este ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso e ele o faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Nosso irmão Oswaldino não, nosso irmão Barreto, vem cá, Barreto. Orar a Deus, outro microfone para o Barreto. Ora a Deus, para Deus dar graça para o pastor. Querido Deus, eterno Pai, Senhor meu Deus, estamos nesta noite na Tua presença, agora diante da Tua palavra, que é poderosa, é viva, é mais penetrante que a espada de dois gumes. Pai Celeste, continua usando o pastor, ó Pai, assim que o Senhor tem usado ao longo desses anos todos, ó Pai. Continua usando e fala conosco nesta noite. Queremos continuar ouvindo a Tua voz, queremos sentir poderosamente a Tua presença. Oh meu Deus, opera milagres nesta noite, opera pelo Teu poder, ó Pai. Usa o Teu servo, no nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Tome assento, igreja. Amados irmãos, nós estamos encerrando hoje esta série de estudos, Coisas da Fé. Se vocês prestarem atenção durante todo o mês, nós usamos textos, normalmente foram textos de milagres que Jesus fez, que está nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, não é mesmo? João, e este não é diferente, não é diferente. Eu sei que talvez vocês, que são principalmente os dirigentes das congregações, tenham ministrado sobre esses assuntos, mas eu procurei usar esses textos e procurei trazer algo diferente daquilo que talvez você tenha olhado e visto no texto. Eu falei há pouco que eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, sinceramente. Desde que eu me converti, eu tenho feito propósito de ler pelo menos uma vez por ano a Bíblia. E eu fiz propósito quando eu tinha 17, 18 anos. Então vocês imaginam quantas vezes já li a Bíblia. Agora, cada dia que você lê, você vai encontrar coisa nova. E quando eu vou fazer os meus sermões, eu sempre faço com um mês de antecedência, um mês e meio de antecedência. Por exemplo, para o mês de dezembro já estão praticamente quase todos prontos, porque eu tenho essa preocupação de que eu faça isso com antecedência, porque às vezes, dia após dia, eu vou melhorando, eu vou lendo, eu vou descobrindo coisas novas. Nesse texto que vamos falar hoje, eu coloquei o tema, a fé que crê no impossível. Muito bem. No texto que nós lemos, diz que Jesus, ele havia concluído suas palavras e entra em Cafarnaum. Cafarnaum é praticamente a cidade que Jesus adotou para morar nela, não é? Ele entra em Cafarnaum e ali ele é procurado por alguns homens que eram judeus, pessoas de verdade da mesma linhagem dele.
e procuram Jesus, alguns anciões ali de Israel, e diz: olha, nós temos um caso, Senhor Jesus, para o Senhor resolver para nós. O que é? Tem um centurião. O que era o centurião? Centurião era um romano que cuidava de 100 homens. 100 homens. E ele só adquiria esse cargo depois de 25 anos lutando por Roma. Então, era uma pessoa importante, muito importante. Ele cuidava de 100 homens, mas para chegar a esse posto, ele tinha que ter pelo menos 25 anos no exército romano. Então, era um homem de grande responsabilidade. E esses anciões procuram Jesus e falam: Jesus, o negócio é o seguinte, tem aí um centurião e ele é gente boa. Presta atenção nisso, ele é gente boa. Gente, falar que um centurião romano era gente boa, tinha que ser gente boa. Porque eles odiavam os judeus, ou digo, os romanos. Romanos, eles maltratavam os judeus. Eles eram o povo mais terrível daquela época, né? Eles dominavam o mundo, foi a época que eles dominaram o mundo, Roma. Então eles eram cruéis, mas esse centurião era gente boa. Como é que eu sei que ele é gente boa? E eu vou mostrar isso para vocês. Primeira coisa, os próprios anciões vão falar bem dele. Ele é gente boa. Por que ele é gente boa? Ele construiu uma sinagoga para nós. Imagina um negócio desse. É a mesma coisa que você falar, né, que o seu inimigo construiu uma igreja para você congregar. Foi o que eles falaram. Então o Senhor, ele está lá com o servo dele, e esse camarada está para morrer. E nós estamos precisando que o Senhor vai lá e resolve esse problema, cura lá o servo dele, né? Então, o que Jesus faz? Jesus fala: vamos lá, vamos sim, vamos lá. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa aqui hoje. Preste atenção nisto. Você que é meio crente, você que é crente Nutella, você que vem à igreja porque a mãe vem, porque o pai vem, porque o marido empurra você, porque a mulher empurra você. Presta atenção nisso. Deus, ele sonda os corações. Você entendeu isso? Se você entendeu, diga amém. Então repita comigo: Deus sonda os corações. Irmão, você pode fazer o que você fizer. Você pode imaginar, você pode pensar: sua mulher não sabe, seu filho não sabe, seu pai não sabe, sua mãe não sabe. Mas Deus sabe. Deus conhece os nossos corações. Deus sonda o teu coração de manhã, sonda às 10 da manhã, meio-dia, 1h, tarde, à noite. Deus, ele sonda o seu coração. E quando ele sonda o nosso coração, ele vê de verdade quais são as intenções do seu coração. É por isso que Davi dizia: Senhor, sonda o meu coração. Vocês lembram dessa oração de Davi? Sonda, por favor, sonda. Porque a expressão de Davi, ele podia falar: Senhor, eu sou gente boa pra caramba, Senhor, só sabe que eu cometi uns erros aí, mas não. Mas fala o seguinte: sonda o meu coração nessa noite, faça como o salmista: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração. Eu tenho certeza que nesta noite você sairá daqui crendo no impossível de Deus para a tua vida. Eu não sei como é que você chegou, eu não sei quais são as dificuldades, quais são as barreiras que você tem encontrado ao longo deste ano, que se encerra por poucos dias, mas eu vim aqui hoje como homem de Deus, como profeta de Deus, para dizer a você: a fé que crê no impossível pode ser exercitada aqui hoje, e você vai testemunhar na congregação, aqui na sede, para o seu colega de trabalho, que você creu no Deus do impossível. Ele sondou seu coração e algo extraordinário aconteceu. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Agora veja só, igreja, somente o milagre podia livrar aquele servo da morte. Importante destacar o fato que aquele centurião romano, mesmo não sendo do povo de Israel, mesmo sendo considerado um gentio, ele demonstrou uma fé que foi capaz de crer que Jesus poderia fazer algo impossível à vida do seu servo. Ele era considerado gentio diante dos judeus, dos fariseus, saduceus, dos zelotes. Aqueles camaradas não valiam nada. Deus estava longe dele, mas Deus aqui
vai mostrar mais uma coisa para mim e para você, e você descubra isto. Eu sempre uso esse texto porque eu li e gostei. Deus, Ele gosta de quem você não gosta. Que coisa! Deus gosta de quem você não gosta. Mas pastor, é assim. Os judeus odiavam os romanos. Mas aqui, um centurião manda os seus servos falar com os anciões vão até Jesus. Agora veja só, o que este homem está mostrando e demonstrando para nós? Ele está exercitando uma fé que aparentemente era impossível, porque ele era um romano, um homem odiado pelos judeus, um homem que acreditava em deuses. Para os romanos existia um Deus para cada situação, mas ele diz, não, eu quero exercitar a minha fé e crer que esse Jesus pode fazer o impossível na vida do meu servo. Agora olha só, uma frase que eu achei, as impossibilidades são o palco predileto de Deus. Vamos repetir isto? As impossibilidades são o palco predileto de Deus atuar. Que coisa interessante. Como é que é, pastor? Exatamente o que você escutou. As impossibilidades é o palco que Deus gosta de usar para fazer milagre. E você, permeando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar isto. Você vai encontrar situações que ninguém dizia, não é possível, não dá. Ah, é? Então deixa que para Deus dá. Quando o homem diz não, quando a autoridade diz não, quando os médicos dizem não, quando alguém diz não, aí é que Deus fala, esse palco é meu, deixa comigo. E Ele faz o milagre, louvado é o nome do Senhor. A fé do centurião romano, que o levou a crer no impossível, ela é marcada de verdade por 4 características de uma importância muito grande. E é sobre essas 4 características que eu quero falar com você nesta noite. As características deste centurião romano, que fez com que a sua fé atingisse o impossível diante dos médicos deles como romanos e do povo que conhecia aquele servo dele. Então são 4 características. Qual a primeira característica? Iniciativa. Olha só, ali estava doente, quase à morte, versículo 2 e 3. Ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Preste atenção no texto. Se os irmãos puderem colocar o texto, eu agradeço, tá bom? É Lucas, capítulo 7, eu lendo versículo 2 e 3. Se conseguir colocar no telão, eu agradeço. Olha só o que o texto diz. Havia ali, quase à morte, o servo de um centurião, a quem o seu servo estimava muito. 3. Volta o 2, por favor. A quem o seu senhor estimava muito. Isto é bom você guardar, esta palavra. 3. Este ouviu falar de Jesus. Mais uma palavra para você lembrar. Este ouviu falar de Jesus. Ele nunca tinha estado com Jesus. Ele nunca tinha conversado com Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus. Mas ouviu falar. Quantos aqui já ouviram falar de Jesus? Então ficou fácil demais. Ixi, agora ficou fácil, Paulinho. Todo mundo aqui já ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Então veja só que coisa interessante. Primeira coisa, iniciativa. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de você? Iniciativa, irmão. Que você tenha uma iniciativa positiva diante do Deus que você serve. Você não adora um Deus feito por mão de homens. Você não adora um Deus que simplesmente alguém diz que ele existiu. Não, ele existiu.
A própria natureza vai demonstrar que Deus existiu, porque foi Ele que fez isso tudo e controla tudo isto. Mas fora Ele ter feito o mundo e controlar o mundo, Ele mandou Jesus aqui para que Ele pudesse ser o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Deus te amou, Deus me amou, Deus nos amou. Então eu preciso ter entendimento que a minha iniciativa, que a minha forma de me dirigir a Ele é que vai fazer com que as circunstâncias aconteçam. Não adianta você falar, ouvir falar de Jesus, ou quem sabe até ter uma experiência com Ele, ou quem sabe foi até já batizado com o Espírito Santo, tem dons espirituais, você é crente há tantos anos, você escuta falar de Jesus todos os dias, mas você não tem iniciativa nesta noite. Tome iniciativa, comece a dizer: Senhor, eu te sirvo, Senhor, sou teu servo, Senhor, eu tenho procurado fazer a tua vontade, som do meu coração, o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é a situação que você passa, mas se nesta noite você tiver uma iniciativa, Deus muda o seu cativeiro, Deus muda a sua história, e mais do que mudar a sua história, Deus permitirá que você deixará um legado para os seus, que alguém vai dizer: olha, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho deixou um legado. Por quê? Porque você exercitou a sua fé que faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Lá surecanda labachás. Quando você já ouviu falar de Jesus, quando você já escutou milagres que Jesus fez, não tem como. Não tem como. Irmãos, vocês se lembram da passagem dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Jesus entra no meio dos 2. E eles começam a falar e Jesus entra. O que está acontecendo? O que vocês estão falando aí? E os 2 falam: mas você é novo na cidade? Você não sabe o que está acontecendo? Não, o que foi? Pois é. Levantou Jesus de Nazaré, nós achávamos que o cara ia ser o cara. Achamos que ele vinha para acabar com os romanos, que vinha para libertar. Não, mas morreu. Morreu na cruz. É mesmo, morreu na cruz. Presta atenção nisso. Tem crente que está igual os 2 discípulos no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos não está incluído nos 12 discípulos. Porque Jesus não tinha só os 12 discípulos. Jesus tinha muito mais de 12. Os 12 que é apresentado nos evangelhos são os mais próximos. Esses discípulos do caminho de Emaús eram discípulos que estavam com Jesus ali. Né? A diretoria era os 12. Os demais faziam parte daqueles homens e mulheres que seguiam Jesus. Agora, esses homens viram, muitas vezes, com seus próprios olhos, os milagres que Jesus fez. Eles viram coxos sendo curados, cegos tendo de volta às suas vistas. Viu gente sendo ressuscitada, como o próprio Lázaro, como a filha do homem lá que pediu pelo amor de Deus para ajuda na casa dele. Eles viram isso, mas agora eles estão os 2 dizendo: então nós pensávamos, nós achávamos, irmão, não usa o passado, não usa o presente, o teu Deus está vivo. Vira para quem está ao seu lado e diga: nosso Deus está vivo. Vira aí, fala aí, o Deus que você serve está vivo. Aleluia! Você não adora um Deus morto, você não adora um Deus que você precisa fazer sacrifício. Basta você dizer: Senhor, sonda meu coração, Deus vai entrar na tua vida de forma tremenda. Aleluia! Aleluia! Eu já contei algumas vezes aqui que meu pai tinha um costume. Ele chegava do trabalho e meu pai beijava minha mãe e nós pedíamos: benção pai, benção pai. Ele: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha mãe estava terminando de fazer a janta. Meu pai ia para o quarto, a casa tinha só 3 cômodos, cozinha, sala e quarto. Meu pai ia para a beira da cama dele e ele começava ali a orar até minha mãe chamar para jantar. E quantas vezes eu e meus irmãos viram meu pai dizer: o Senhor, olha que situação é
presença, Senhor. E meu pai orava em voz alta, para que todo mundo ouvisse, ou pelo menos o Espírito Santo ouvisse. E ele gritava ali: Jesus, tem misericórdia. Quantas vezes eu vi minha mãe, era desligar o fogo do fogão, pegar nós 5 e falar: vamos lá. E todo mundo ajoelhava, e nós nem sabíamos por quê, mas uma coisa nós sabíamos, que Deus estava naquele lugar. E passando os dias, meu pai começava a dizer o que Deus tinha feito. Deixa eu te dizer nessa noite: busca Deus, ora a Deus, faça de Deus o seu Deus verdadeiro. Está faltando isto no nosso meio, igreja. Está faltando oração. Eu mandei um videozinho para vocês ontem, os dirigentes, de uma irmã falando, e mandei para alguns líderes. A irmã falando: hoje em dia a gente faz congresso, a gente faz roupa, a gente faz camiseta, e Deus não cura ninguém, não salva ninguém. Vira um auê. Já falei, não sou contra. Mas a partir do ano que vem, nós vamos ter uma reunião. Eu até disse, acho que é dia 7, se eu não me engano, de janeiro, eu não lembro, que eu vou conversar com todos os líderes. Nós vamos querer que os nossos congressos aqui tenham batismo com o Espírito Santo. Nós vamos querer ver jovens, irmãs, irmãos, cheios do Espírito Santo. Nós queremos ver milagre em nosso meio. Fazer congresso para agradar a B, não, irmão. Os congressos têm que ter salvação de alma, tem que ter cura, tem que ter libertação. O povo de Deus, quando se reúne, alguma coisa tem que acontecer. Reunião por acontecer, tem um monte de igreja aí que é show, é show, é show. Aqui não é show não, aqui é adoração, 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 adoração. E quando você adora, Deus se manifesta de forma tremenda para a glória dele. Masurianda Shala Manabe Fábias. Tome uma iniciativa, dirigente. Tome uma iniciativa, presbítero, diácono, auxiliar de escala, evangelista, pastor, missionária. Oh, irmão, tome iniciativa como esse homem tomou. Entre todos que ali estavam, era o menos provável que tomasse uma iniciativa, mas ele tomou uma iniciativa. Salmo 37, versículo 5 diz: ponha sua vida nas mãos do Senhor. Entrega, volta lá, entrega 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Na outra versão que eu tenho diz: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. O que esse centurião fez? Qual foi a iniciativa dele? Eu já chamei todos os médicos, romano, judeu, grego, mas agora eu vou apelar. É Jesus mesmo. Primeira característica: esse homem teve uma iniciativa. Segunda característica que está faltando no nosso meio, que esse homem demonstra. Quando nós estivemos lendo o texto, eu fiz questão de que nós pronunciássemos algo que nós lemos, né? Quando ele coloca o versículo 2, olha o versículo 2 do texto. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, a quem o seu servo estimava muito. Em outras traduções diz, não, volta, o 2 mesmo. Em outras traduções diz que amava muito, que tinha um grande apreço. Ou seja, este centurião, ele tinha compaixão. Agora, preste atenção numa coisa. Escravo e servo naquela época, era tudo descartável. Não valia para nada. Diante dos seus senhores. Quem tinha servo, que na verdade era escravo, não, se ficasse doente, que morresse logo. Se ficasse dando trabalho, eles acabavam de matar, porque eles não podiam ter gente doente lá no meio deles. Porque se pegasse doença nos outros, lascava tudo. Então, ficou doente, vamos tentar curar. Dá aquela erva, chama o médico, não arrumou? Então, joga no rio.
joga em algum lugar, mata. Irmão, leia a história que você vai ver isso. Se você tiver oportunidade, leia o livro de José, o grande historiador judeu. E você vai entender um pouco como é que os judeus faziam, os romanos faziam. Mas a Bíblia diz que ele amava o seu servo. Então, o que eu entendo aqui? A segunda característica para que Deus possa fazer com que você use de uma fé para o sobrenatural, para o impossível, é que você tenha compaixão. Que você tenha compaixão. Mas espera aí, pastor. Quem está passando problema sou eu. Compaixão de quem? Você tem que ter compaixão daqueles que estão à sua volta. Se você já conhece a Jesus, se você conhece a graça de Deus, você pode até morrer amanhã. Porque todos nós podemos morrer amanhã, ou daqui a pouco, ou daqui um ano, ou daqui um mês, não importa. Mas você precisa ter no teu coração compaixão das almas. Você precisa ter entendimento que o teu irmão, a tua mãe, o teu pai, os teus filhos também precisam conhecer a graça de Deus. Então a pergunta que não quer se calar: você tem usado de compaixão com aqueles que você ama? Se você não tem usado de compaixão com aqueles que você diz que ama, eu fico imaginando com aqueles que você não ama. Eu fico preocupado com isso. Quantas oportunidades Deus tem te dado para você falar do amor dele? Quantas oportunidades Deus tem dado a você para você orar por uma pessoa? Quantas? E você muitas vezes recua. Você diz mais ou menos assim: cada um que salve a sua pele. Não. A Bíblia diz que o Senhor te colocou onde te colocou para você fazer discípulo. Compaixão aqui não é só ter dó. A irmã Débora perdeu o pai. Puxa, que dózinho da Débora. Puxa vida, dó do Marcos, perdeu o sogro. É importante. Mas já foi. Não adianta mais nada para esse Senhor. Para ele não adianta mais. Mas quantos vivos ainda existe que você conhece e você não tem compaixão? Olha só, ele ouviu falar de Jesus, enviou os seus líderes, não é? E ele chega a Jesus: Senhor, este homem merece, porque primeiro ama a nossa nação. Primeira coisa que os anciões falaram para Jesus: ele ama a nossa nação. Então veja só, além dele amar o seu servo, ele amava o povo judeu. Como é que provamos isto? Irmão, desliga o celular em nome de Jesus, tá bom? Eu fico pensando assim, os irmãos que estão aqui usando o celular numa hora dessa. Se você está usando o celular porque você é médico, você sabe que alguém pode te ligar para você socorrer, mas agora você que está usando, eu sei que você não é médico, eu sei que você de verdade é um obreiro, e obreiro tem que dar exemplo. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Então tá bom, por favor, irmão, cria vergonha e não faz mais isso, no nome de Jesus. Então veja só, esse homem, ele demonstra sua compaixão não só com o seu servo, ele mostra compaixão com o próprio povo judeu, porque os anciões falam para Jesus: ele construiu uma sinagoga para nós. Sinagoga era uma igreja. Como é que é? Agora, deixa eu te contar uma coisa. Sabe quem construiu? Ele, além de dar o material, olha só, além de dar o material, a mão de obra foi feita pelos próprios romanos. Já imaginou um troço desse? Olha só. Sim, ele deu a mão de obra, ele deu o material, deu prontinho e falou: vocês podem usar agora porque está pronto. Então era um homem que tinha um coração bom, era um homem que tinha compaixão, não é? E ele, apesar de ser uma autoridade, de comandar 100 homens, ele tinha compaixão. Ele não permitiu que a sua posição, o seu trabalho, endurecesse o seu coração. Não, de forma nenhuma. Não. A compaixão do centurião pelo seu servo e também pelo povo judeu é digno de nota, pois na lei romana,
Um escravo era apenas uma ferramenta descartável. Era simplesmente descartável. Os judeus, para eles, eram descartáveis. Mas esse homem, não é? Ele mostra o quê? Que a fé que crê no impossível revela o quê? Compaixão. E a pergunta que não quer se calar, que só você pode responder. Eu não posso responder por você, por mim eu posso responder. A fé que crê no impossível revela que você tem compaixão. Se você tem compaixão nessa noite, glorifica a Deus e já começa a dizer: o meu milagre está muito mais próximo do que eu imagino. A compaixão do centurião o levou a lutar pela cura do seu servo. Ainda que isso fosse impossível aos olhos humanos, para aquelas pessoas que conviviam ao lado do centurião, para quem conhecia um romano, jamais acharia que aquilo poderia acontecer. Geralmente, aqueles que se movem de compaixão são muito mais sensíveis ao sobrenatural de Deus. Sabia disso? Pastor, eu sou tão chorão, eu sou tão chorona. Irmão, continua assim, tá bom? Chora mesmo. Não tenha vergonha de chorar, porque eu não tenho um pingo de vergonha de chorar. Pode chorar. Chora. Fale de Jesus chorando. Conte um testemunho chorando. Não é vergonhoso, não. Quando você chora, demonstra compaixão, demonstra de verdade que você tem algo diferente no seu coração. Deus, Ele quer agir nessa noite com aqueles que têm compaixão, daqueles que de verdade têm iniciativa. Então tem iniciativa, mas também tenha compaixão. Eu fui visitar a nossa irmã, que caiu de novo. Como é que chama a irmã Cícera? Irmã Neide. Fui no hospital visitá-la. Primeira vez que ela caiu. Nós chegamos lá, e o hospital hoje fica 4 pessoas num quarto, né? 4, 5 pessoas. Eu cheguei lá para orar por ela. Estava eu, a pastora, e estou ali. E, natural, você chega perto da pessoa que você conhece, está conversando ali e tal, e tem mais 4 pessoas escutando ou está ali te ouvindo. Eu não aguentei. Aí eu achei que eu estava em cima do púlpito da igreja. Eu disse: gente, eu sou pastor de uma igreja aqui em São Carlos, e vim aqui orar pela irmã. Se vocês quiserem oração, estou aqui. Os 4 levantaram a mão. Eu orei por todos eles. Como é que você entra num ambiente desse e você não ora? Como é que você sabe que o teu vizinho está passando uma luta e você fica quieto? Como é que você sabe que tem uma pessoa passando um apuro e você não tem uma palavra de consolo? Cadê a sua compaixão? Você que Deus te use de compaixão. Como é que fala de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas primeiro fala que Deus amou o mundo. Deus não disse que Ele amou o judeu, que Ele amou os negros, os brancos, não. Deus amou o mundo que Deus ama, é o mundo que você vive. Então, em nome de Jesus, quebra esse coração de pedra, em nome de Jesus. Ore e diga: Senhor, eu tenho um coração duro. Quebra esse coração. Nessa noite eu vou orar pelo teu coração. Deus vai quebrar esse coração. Você vai dizer para pessoas que você muitas vezes não queria nem olhar na tua frente, e vai dizer: você precisa de Jesus, você precisa de Jesus, e Deus vai mudar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Lá no Brás tem um obreiro que chama Joãozinho. Todo mundo aqui já até conhece ele. Eu não gosto nem que os irmãos encontrem com ele, porque ele só sabe falar bem de mim. Você viu o Joãozinho lá? Não gosto com os irmãos, porque ele gosta tanto de mim, da pastora, que vou falar uma coisa para os irmãos. Eu falo: Joãozinho, quando você encontrar o meu povo, não fala nada de mim não, porque eles vão achar que eu estou te comprando. Que eu estou te dando uma graninha por trás para você falar bem de mim. Mas ele foi meu diácono anos, né? É o homem que depois do pastor Oséias, o deputado, é o cara que mais gostava de velório, era ele. Primeiro é Oséias, depois ele. Quando morria um irmão na igreja, eles pulavam na frente. Vai gostar de defunto assim lá em São Paulo.
É o pastor Azés, que é nosso deputado, e o Joãozinho. E o Joãozinho, ele é porteiro de um prédio lá em Santana. E o síndico do prédio é um horror, um homem terrível. Destrata todo mundo. Ele não, porque ele é tão amável que o homem pode até destratar ele, mas ele ficou orando a Deus, ele falou, eu vou dar uma Bíblia para esse homem. Vou dar uma Bíblia. Ele vai vir aqui, está doido para vir aqui, é que eu estou segurando. E ele vai contar isso para os irmãos. E ele falou, vou dar, e comprou a Bíblia. E está lá com a Bíblia em casa, vou levar para esse cara, não vou. Qual vai ser a reação dele? Pegou um dia, embrulhou a Bíblia, chegou e falou, senhor, fulano, com aquele jeitão dele todo, né? Eu dou um presente para o senhor aqui. O cara, é mesmo, obrigado. O cara abriu, que era a Bíblia, o cara pegou a Bíblia e jogou no chão. Pum! Assim. Vai vendo. Jogou no chão e nem falou obrigado. Jogou lá e deixou lá. Paciência. O Joãozinho fez o quê? Isso ele gravou para mim, falando isso para mim. Está no meu WhatsApp. Jesus, tenha misericórdia desse homem. Tenha misericórdia desse homem. Agora, dias atrás, o homem procura ele. Para pedir perdão, para pegar a Bíblia e dizer, eu preciso que você ore por mim, porque eu estou com uma doença que os médicos dizem que não tem cura. Você está entendendo? Agora, se o Joãozinho tivesse deixado para lá, esse homem não procurava. Agora ele está orando pelo homem. O homem está aceitando a oração dele. Se o homem vai morrer, eu não quero saber. Mas a compaixão do Joãozinho, ela fez com que aquele homem mudasse a sua história. A humildade, que é a terceira característica. Aquele homem disse assim, quando Jesus chega perto da sua casa, o homem fala assim, manda dizer lá para ele o seguinte, que ele não precisa entrar na minha casa, porque, primeiro, olha só o que ele fala, eu não sou digno que ele entre na minha casa. Não sou digno. Segundo, fala para ele falar uma palavra lá que está tudo certo e o servo vai ser curado. E fala para ele que nem eu fui lá, porque eu não sou nem digno de ver ele. Agora, olha só o que esse homem está dizendo. Primeiro ele fala que ele não foi até Jesus porque ele não era digno de ver Jesus. Depois ele fala para Jesus não entrar porque ele não era digno que Jesus entrasse na sua casa. Espera um pouquinho. Se eu estivesse lá, e eu não vou mentir para vocês, eu ia falar assim, sabe por que ele está falando isso? Porque ele é romano. Ele não quer que ninguém veja ele com Jesus. Quem foi que marcou o encontro com Jesus de noite? Quem foi? Nicodemos. Por que ele marcou de noite? Porque ele não queria que ninguém visse ele com Jesus. Esse não. Esse falou, eu não fui até o Senhor porque eu não sou digno. Eu não quero que o Senhor entre na minha casa, não é digna de receber o Senhor. Agora, o que eu disse aqui no começo do texto? Que Deus sonda. Vocês acham que se aquele homem estivesse mentindo, Jesus já não o repreenderia? Vocês acham que se aquele homem estivesse contando uma lorota, Jesus não ia falar assim, é problema seu, tchau e bênção? Mas na mesma hora, Deus sondou o coração daquele homem e viu sinceridade naquele coração. O que Deus viu naquele homem? Essa característica tremenda que se chama humildade. Irmãos, a humildade diante de Deus revela quem somos e quem Ele é. Ele quem? Deus. A humildade diante de Deus revela quem nós somos e quem Ele é para nós. Deus sonda o coração daquele homem, né? Por isso que 1 Pedro, ele escreveu assim, versículos 5, 6 e 7, capítulo 5, 6 e 7. Portanto, sejam humildes, debaixo da mesma forma, jovem, 1 Pedro 5, 6 e 7, é o 6, o versículo 6, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. O 7, portanto, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Então, o que está mostrando a palavra de Deus aqui? Entrega a tua preocupação para Ele, seja humilde, desça. E a pergunta que eu te faço, como você tem chegado a Deus com as tuas impossibilidades? Com humildade? Com arrogância?
sentindo-se indigno ou se sentindo merecedor, achando que você merece, reconhecendo a sua insignificância ou se achando que você é bom demais? Como é que você tem chego? Entenda que a sua fé, que a fé que crê no impossível, ela se revela através da humildade. Eu já contei para vocês que nós tínhamos um presbítero aqui, que um dia ele me procurou, marcou comigo. Ele bateu na minha mesa e disse: pastor, parece que o senhor não está reconhecendo quem eu sou. Eu não te conheço, quantos anos que eu te conheço? Mas eu oro e Deus cura, eu faço, eu. Eu falei: é mesmo? Isso é a vida, hein? Não é forte mesmo. Eu falei: você vê naquela porta ali? Ele olhou para trás assim: você é ventia da casa, o senhor pode ir embora. O senhor não serve para mim, não. O senhor não me serve. Nós não somos nada diante de Deus, irmão. Se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida, quem somos nós? Quem nós somos diante de Deus? Se humilhe. Eu contei para vocês aqui, eu faço o meu jejum todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. E eu comecei a jejuar e falar no meu pequeno grupo, que eu queria que Deus providenciasse a documentação do meu filho para ele vir para o Brasil novamente. E lá é um processo bem complicado. Depois que teve a pandemia, atrasou 2 anos. E eu comecei a falar com Deus que eu queria que o documento saísse no mês 10, mês de outubro. Mas eu falava assim: Deus, eu queria que, se fosse possível, que o documento saísse no mês 10, para dar tempo dele comprar passagem, ele vir, passar o Natal comigo, o Ano Novo comigo. Senhor, se for possível, eu não sou merecedor, mas se o Senhor fizesse esse favor, eu vou te agradecer muito, eu vou contar na igreja. Eu orando a Deus: mas Senhor, faça a tua vontade. Eu nunca disse: Senhor, eu sou o pastor Ismael, presidente da igreja, tá? Presidente da igreja. Presidente da igreja. Sou presidente, minha esposa é a pastora Elaine, está do meu lado há 43 anos. Senhor, eu estou lá te servindo. Senhor, dá para o senhor quebrar esse galho? Que isso, irmão? Quem é você? Quem sou eu? Falei: Senhor, se for possível, faz isso. Quando a Mariana nasceu, antes dela nascer, eu já contei isso, a pastora falou assim para o médico: eu não quero, depois que o senhor fizer ultrassom, que o senhor conte para mim, nem para minha mãe, nem para minha sogra, nem para meu marido, nem para ninguém, o sexo da criança, porque eu não quero saber. Só quero saber na hora que nascer. Mas eu, marido dela, sabia o que ela queria. Ela tinha 2 filhos. Uma mulher que tem 2 filhos homem, você acha que ela vai querer mais um homem? Ela quer uma menina. Eu sabia disso, mas ela nunca disse para mim: eu quero menina. Mas, irmão, era minha mulher. Eu sabia. Eu via ela na igreja quando pegava uma bebê menina no colo, a alegria dela. A gente olhava e via. Eu comecei a orar assim: Jesus, se for possível, que essa criança seja uma menina, para ter uma companheira na sua velhice. Se for possível, Senhor, mas faça a tua vontade. E o medo, irmão? E o medo? E o medo que eu tinha? Quando nasceu 2 horas da tarde. Eu só cheguei no hospital 8 horas da noite. Eu já contei isso aqui 10 vezes. Quando eu vou lá, que o médico fala: está aqui o seu bebê, que eu olho, era uma menina. Eu glorifiquei a Deus, falei língua estranha, o médico não entendeu nada até hoje. Está entendendo? Quando foi agora no mês 10, meu filho me liga, fala: pai, foi a semana que eu tinha feito a cirurgia no nariz. A pastora vindo para a igreja. Cadê a mãe? Está indo para a igreja. Ela pode esperar 10 minutinhos, 1 minutinho? Eu falei: pode, filha. Falei: filha, vem cá, o Benhur quer falar com nós. Preocupado. Aí ele falou: gente, preciso contar uma novidade para vocês. Qual a novidade? Saiu os documentos. Mês 10. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não quero aqui dizer que eu sou humilde, não, irmão. Mas quando você ora com humildade, quando você tem compaixão no teu coração, e quando você de verdade tem uma iniciativa, Deus muda a sua história. Deus muda a sua história. Você vê aqui hoje, qual que é a sua situação? Pastor, minha situação é que eu preciso crer no impossível.
Então você veio no lugar certo, tá? A quarta característica desse homem é a certeza. Diz uma palavra ao meu servo, ele será curado. Olha só o que esse camarada fala para Jesus, manda falar. Nem foi lá. Diz uma palavra e meu servo vai ser curado. Ele não foi recepcionar Jesus, ele não colocou tapetinho vermelho, né? Vocês lembram o que Eliseu disse para o general do exército sírio? Lembra? Por um acaso Eliseu colocou tapete vermelho para o general? Por acaso Eliseu foi lá e falou assim, o que o senhor trouxe de presente? Ele tinha trazido, hein? Um monte de presente, e trouxe presente. Eliseu mandou perguntar, o que o senhor trouxe de presente? Que era uma coisa natural. Quando alguém de um país ia visitar outro, levava presente. Até hoje fazem isso. Até hoje fazem isso. Mas o profeta falou, vai lá e se banha no rio. O cara não acreditou no primeiro momento. Esse cara está doido? Será que na Síria não tem rio mais limpo do que esse aqui? E não ia não. Ele só foi porque os que estavam com ele falaram, camarada, você chegou até aqui, vai lá e fala como está mandando. Aqui foi diferente, ele nem saiu. Mas Deus sondou seu coração, ou seja, ele tinha certeza que Jesus falava uma palavra lá e o seu servo era curado. Ô irmão, nessa noite, em nome de Jesus, tenha certeza de que o Deus que você serve é o Deus do sobrenatural, é o Deus do impossível, é o Deus que muda situações como você nunca imagina. Você fala, meu Deus do céu, olha, o céu está azul, daqui a pouco trovão, chuva. Você fala, meu Deus, que mudança. Esse é o Deus que você serve. Característica desse homem, certeza de que se ele falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. E quando os seus servos entram em casa, chega lá, o camarada está de pé, estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Em nome de Jesus, nessa noite, tenha certeza, nessa noite, tenha humildade, nessa noite, tenha compaixão, e nessa noite, tenha iniciativa. Baixe tua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai,